Olá, bom dia! Você que nos acompanha frequentemente sabe que os temas mais presentes em nossos programas tratam de inclusão social. Na verdade, o que temos feito é divulgar iniciativas que visam garantir os direitos mais fundamentais do ser humano. Isso mesmo, direitos humanos. Essa questão, tão debatida e nem sempre compreendida pela sociedade, é o assunto da nossa conversa de hoje. Aliás, você vai poder usufruir aqui do seu direito de ter acesso a informações de qualidade trazidas por quem entende do assunto. Fica sentadinho aí que o Responsabilidade volta depois dos comerciais. Estamos de volta com Responsabilidade. Hoje aqui conosco o ex-ministro senhor José Gregori, secretário especial dos Direitos Humanos do município de São Paulo, ali com o nosso amigo e parceiro, o prefeito Kassab, e também a nossa amiga, Belisa Ribeiro, ela que é secretária municipal aqui de Pati de Alferes de Turismo e Cultura. Bom dia, queridos. Bom dia. Bom dia. Que bom recebê-los. Nós estamos aqui nessa manhã, né? O senhor está com um livro nas mãos. Quer dizer, agora, além de ser ex-ministro, secretário, o senhor que já foi deputado estadual e tantos cargos, o senhor ainda está, agora é escritor? É um pouco a lembrança da minha vida, porque eu acho muito importante, num país de memória curta, que a gente lembre que teve capítulos anteriores, não é? E acho que nesses capítulos anteriores eu tive a oportunidade, não propriamente de ser um protagonista, mas eu testemunhei muita coisa, convivi com muita gente que foi importante na história recente do Brasil e achei que devia fazer esse livro de lembranças, sobretudo para explicar aos meus netos por que eu tinha sido tão ausente da vida de família. Né? É uma boa... De maneira que eu fiz com esse intuito, quer dizer, uma conversa, digamos, ao pé do fogo, numa noite fria, né, para contar por que o avô não foi assim tão presente como deveria ter sido. Não é? Talvez como gostaria, né? Como gostaria, evidentemente, não há nada melhor do que você curtir as crias, as diretas ou as indiretas. De maneira que foi com esse intuito que eu fiz e vim ao Rio, porque nada acontece no Brasil ainda se você não mobilizar o Rio de Janeiro, né? Vim ao Rio e na Livraria Argumento eu fiz o lançamento desse livro, como já tinha feito em São Paulo. Uhum. Que maravilha, né? A gente não pode nem falar de cria, né, Belisa? Porque senão me vem a cabeça sua, que é tão conhecida, nosso querido Gabriel Pensador, todo mundo já sabe disso, não vou ficar aqui chovendo no molhado. Você veio aqui hoje para falar sobre a responsabilidade social de Pati, como é que está lá o turismo, a cultura. Conta um pouquinho para a gente. Olha, foi um desafio, mais um desafio que eu assumi com muita alegria. Primeiro eu fiz a campanha do nosso prefeito Rachid Almor, que nunca foi político, ele é produtor de tomate, e foi um pedido dos outros produtores, porque como vários municípios de emancipação recente aqui no estado do Rio, Pati de Alferes vinha sendo há 20 anos, um pouco mais de 20 anos desde a emancipação, governado pelo mesmo grupo político. Então, o povo estava meio cansado e acho que foi isso que deu certo. Ele fazia uma campanha, é um homem muito corajoso, muito ousado na vida pessoal dele, na maneira como ele lidou com a lavoura, com inovações tecnológicas de uso de menos defensivos, né, para tornar o tomate mais saudável. Então, ele foi corajoso e ousado também na campanha. Muito pobrezinho, a gente via o nosso candidato até trocando placa de lugar, Sei. Porque tinha pouca placa. Mas no final ele foi eleito com o dobro de votos da soma dos outros dois principais candidatos e me convidou para ser secretária de Cultura e Turismo. E eu estou gostando muito, porque me surpreendi, eu estou nessa região há muito tempo, porque meu pai sempre teve casa de campo lá em Miguel Pereira, que é uma cidade vizinha quase colada, né? Uhum. E conheço bastante a região, mas mesmo assim me surpreendi com a história de Pati. Pati, na época do Brasil colonial, na época que nós tínhamos ainda freguesias, era uma das maiores freguesias do Rio de Janeiro. Então, dentro da freguesia de Pati estavam Vassouras, estava Valença. Então, a gente tem muita história colonial, muita coisa da época ainda da escravidão, fazendas recuperadas belíssimas e até um líder, Manuel Congo, assim, incomparável a Zumbi dos Palmares, na sua importância na luta pela abolição, na rebeldia contra a escravidão, embora não seja tão conhecido como Zumbi. Então,
Então, o que a gente está procurando fazer lá é realmente juntar a cultura com o turismo, para que o visitante, além de sair do Rio e conseguir se sentir um pouquinho cowboy, né, no interior, na roça, Pati é uma cidade bem do interior, ele também aproveite e conheça um pouco mais da história, não tão recente, como o Gregório falou, mas da nossa história, do nosso período colonial, porque nós temos até uma pedra onde o imperador sentou, então tem muita coisa para ver. Esse município aqui do estado do Rio, ele só era conhecido até bem pouco tempo como a Festa do Tomate. Então ela está dando toda essa nova roupagem à Pati, né? Eu acho isso aí de extrema importância, o senhor não acha? Ah, não há dúvida. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar esse prefeito, porque realmente a Belisa é uma figura importante no jornalismo brasileiro e também na minha área de direitos humanos, porque hoje, felizmente, a situação do Brasil é de uma democracia que a gente quer construir cada vez mais ampla, cada vez mais inclusiva, mas nem sempre foi assim. Quer dizer, houve momentos muito difíceis pelos quais a gente passou no Brasil e não foram muitos os jornalistas que tiveram a bravura, né, a decisão de ajudar aqueles que estavam sendo perseguidos, como a Belisa Ribeiro. Eu fiquei muito contente que o ministro falou que o livro que eu escrevi sobre o antigo caso da explosão da bomba no Rio Centro está citado aqui nas páginas do livro dele. Fiquei muito alegre e muito orgulhosa com esse eu também li descobrimento. No release do senhor a respeito disso. Queria aproveitar essa oportunidade para perguntar ao senhor, numa sociedade que a gente vive atual, que tem assim, essa lei do talião, né, o olho por olho, dente por dente, como é que a gente faz para respeitar os direitos humanos, já que o senhor está nessa pasta? Como é que o senhor acha que a gente deve encaminhar essa questão? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é perder a ilusão de que o olho por olho ou dente por dente resolva o problema da violência. Eu acho que ele só agrava, não é? Quer dizer, ele multiplica o problema. Quer dizer, é preciso que governos, e cada um de nós em particular, não é, realmente, a partir de uma reconstrução interior, esteja disposto a respeitar o direito do outro, não é? A viver num mundo de harmonia, não é? E, sobretudo, fazer a lei respeitada. E aqueles que devem cumprir a lei, fazer com que realmente essa lei seja respeitada. Mas, Belisa, você não acha que se o Estado brasileiro ele fosse mais eficiente na aplicação das penas, o cidadão comum teria mais medo de transgredir? Você não acha? Eu acho que se o Estado brasileiro fosse mais presente antes dos cidadãos terem como talvez única alternativa se tornarem marginais, né? O Estado brasileiro, de um modo geral, ele é pouco presente na vida do cidadão, oferece pouca assistência ao cidadão, o que o faz um competidor, por exemplo, com os traficantes, né? A criança, o menino, o jovem que não encontra no Estado um respaldo para suas ansiedades, ele acaba encontrando na marginalidade a ilusão de que ele terá ali uma forma de prosperar na vida que ele não está encontrando como um cidadão que cumpre os seus direitos. Então, acho que antes da penalidade é o Estado cumprir os seus deveres constitucionais em relação à saúde e à educação, principalmente. Mas e quando a gente trata do Estado lá no topo, que nós também temos transgressões? Quer dizer, não só se tratando das pessoas que, como você está se referindo, né, o cidadão que aí está competindo com o marginal. E quando as transgressões são em nível maior? Eu acho que vale a mesma regra. Quer dizer, você tem que fazer da autoridade, por maior importância que ela tenha, maior nível hierárquico que ela esteja, o sentido de cumprir a lei, de prestar contas para a sociedade, não imaginar que só porque galgou uma posição de importância é dona do lugar, né? Quer dizer, eu acho que isso é o que faz funcionar a democracia, essa consciência de que a gente tem direitos, evidentemente, direitos fundamentais que não pode faltar a ninguém, mas tem deveres também correspondentes, né? A grande aposta que a gente pode fazer na vida é realmente a gente procurar se enriquecer por dentro. E que, é claro, se o governo proporcionar esses meios,
melhor. Mas mesmo quando se encontra dificuldade nesses meios, a gente, no Brasil, é possível procurar e achar. Não é? Estamos aqui diante de uma representante legítima da cultura. E aí, beleza? O que a gente pode fazer? Pati, como eu já falei, né? Que é reconhecido aí até internacionalmente como a Festa do Tomate. Do Tomate agora você vai mudar um pouco isso. Não que a Festa do Tomate não seja importante, mas outras virão, né, beleza? Mas a Festa do Tomate é a festa mais importante do nosso município. Pati foi e é ainda um dos maiores produtores de tomate do Brasil. E é a festa mais importante para nós, que somos moradores, por escolha, para os que nasceram em Pati, para os nossos visitantes, para os nossos veranistas. O que nós queremos com a Festa do Tomate desse ano é que ela seja, como eu disse antes, um incentivo para você sair do Rio, botar seu chapéu de cowboy, a sua bota e brincar um pouquinho de cowboy lá no interior. A festa, além de manter os grandes shows, que ela tem tradição de manter grandes shows musicais, nós vamos ter esse ano, nossa, vamos falar rápido porque é muita gente. O Daniel, vamos ter a Cláudia Leite, vamos ter o Maicon e Marlon, o Nando Reis e o Monobloco, além do Zé Ramalho, terminando a nossa festa. Então vai ser uma festa com artistas, cantores consagrados nacionalmente. Estou até com medo assim, de tanta gente que vai para a Baixada da Alferes. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter outras atividades para que o turista não vá apenas para o show, para que ele fique na nossa cidade durante esse tempo da nossa festa. Se hospede lá. Se hospede lá, ele possa visitar as nossas rotas, possa visitar as nossas fazendas coloniais, fazendas do século XVIII, os nossos alambiques de cachaça famosíssimos, cachaça artesanal, tradicional e muito boa, e que possa visitar os outros pontos de interesse. Lá se sabe que nós temos a aldeia de Arcozelo, que foi fundada pelo Pascoal Carlos Magno, é um dos maiores centros de cultura da América Latina. Está em recuperação, numa parceria da Prefeitura com a Funarte, com o IFAM e com o Governo do Estado. Então, nós teremos também atividades fora do grande parque de exposições. E nesse parque, além dos shows, rodeio, leilão de cavalo e gado. E vamos ter ainda uma área de meio ambiente e inovação tecnológica, que é uma novidade que nunca houve na feira. E que, principalmente as crianças e os jovens vão poder ver várias coisas em relação à modernização da agricultura. Vão poder levar mudinha para casa. Eu sou uma apaixonada pelo reflorestamento. Lá na minha pousada mesmo, eu consegui, com a SOS Mata Atlântica, fazer um plantio de 2.000 mudas de nativas da Mata Atlântica. Então, vamos doar essas mudas de árvores para quem tiver espaço em casa. Se todo mundo plantar umazinha, a coisa melhora. É verdade, eu vi diferença, porque eu sou habituê da Festa do Tomate, não conhecia essa parte. Mas como eu estava falando de cultura, a nossa representante aqui hoje, o senhor acha que, na visão internacional, como é que os outros países veem o Brasil hoje? A gente ainda é o campeão da desigualdade? O senhor acha que... Bom, o Brasil está um pouquinho na moda, né? Do ponto de vista de mídia, sem dúvida que o Brasil está sendo comentado nessa crise atual como um país que, de uns 10, 12 anos para trás, tomou algumas providências na questão econômica, na questão de solidez bancária e que, portanto, a crise internacional está chegando de uma maneira menos dramática no Brasil. E, em segundo lugar, também, seja qual seja a posição político-partidária que se tenha, para ser objetivo, não se pode negar que o presidente atual tem viajado muito, inegavelmente é um homem simpático, é um homem de carisma, né? E eu realmente fiquei muito impressionado porque uma das maiores revistas americanas do mundo, a Newsweek, dessa semana, a capa é sobre o Brasil, né? E a matéria principal dentro da revista é exatamente essa colocação de maior equilíbrio que o Brasil tem assumido na América Latina, quer dizer, entre tantas correntes que estão, do ponto de vista internacional, se mostrando, algumas para receber aplausos, outras para receber críticas, né? O Brasil teria, desde muitos anos,
optado por uma linha de maior equilíbrio, não é? De maneira que o Brasil está na moda desse ponto de vista de mídia, etc, etc. Mas mesmo nessa reportagem, que é altamente favorável, eles não deixam de assinalar as nossas desigualdades, que ainda são muito grandes, não é? Quer dizer, principalmente na minha área de direitos humanos, ainda a gente realmente vê o quanto de passivo existe em matéria de violência, em matéria de sofrimento, que advém exatamente dessa desigualdade, dessa impossibilidade de todos nós, não é, começarmos do mesmo ponto, não é? Quer dizer, uns começam com tantas coisas favoráveis e outros só com coisas desfavoráveis, né? Então, eu acho que a democracia é exatamente esse exercício permanente para você ajustar e dar a todos os mesmos direitos. A possibilidade. Mas que medida prática o senhor acha que poderia ser tomada para hoje já começar a ter um início da modificação desse paradigma aí? Olha, eu acho que devia haver um esforço de todos, acima de partidos, como uma causa de direitos humanos. Direitos humanos não é uma questão de governo. Eu costumo dizer que direitos humanos é uma coisa de Estado, é uma coisa permanente, né? Deveria haver um esforço permanente e com a mesma gana que a gente faz um campeonato mundial de futebol ou então um pan-americano, não é? Que nós somos capazes de revelar a nossa capacidade coletiva de fazer coisas acontecer, coisas importantes, haver o mesmo esforço no sentido de melhorar a educação. Quer dizer, eu realmente não me conformo, e digo isso no livro, não é? Por que a escola pública desceu tanto a ladeira, não é? Quando, no meu tempo, o jeito que você tinha, sem recursos, não é? Sem ser neto de barão ou de latifundiário, etc., você tinha a chance de ascender a uma condição de disputa, de competição, que é inevitável na vida, não é? Apenas com a escola pública e com as oportunidades que surgiam. É muito importante também o jovem, não é? Principalmente aquele que não tem tantos recursos, aproveitar a oportunidade. Vocês citaram, por exemplo, o Pascal Carlos Magno. Eu cito no meu livro porque ele era um homem inteligente, um homem culto. Ele organizou um grupo de teatro de estudantes e essa organização do Pascal Carlos Magno gerou um gênio do teatro brasileiro, que é o Sérgio Cardoso. E eu, estudante, tive a oportunidade de assistir à estreia do Sérgio Cardoso, levando o Shakespeare, o Hamlet. E junto com o Sérgio Cardoso, a Maria Fernanda, e junto com o Sérgio Cardoso e a Maria Fernanda, a Cacilda Becker, né? E eu lá maravilhado, porque Shakespeare era uma referência muito distante e de repente eu vi no palco e praticamente sem pagar a entrada, né? Quer dizer, então eu acho que tudo bem, a gente tem que contar com o apoio do governo, mas mesmo sem esse apoio direto, eu aconselho os meus alunos, aos jovens que eu frequento, então, eles têm que desenvolver a criatividade deles para não perder a oportunidade, né? Porque é a forma de crescer. É isso, beleza? É isso, eu acho que um pouco disso que é a história do nosso prefeito, Rachid Elmore, quando logo que ele se lançou candidato, vamos dizer assim, que existe em todos os lugares uma elite, né? Então, a elite de Partido Alferes disse, um tomateiro, ele é produtor de tomate, um tomateiro quer ser prefeito. O tomateiro chegou a prefeito e nós estamos fazendo agora uma festa, principalmente para os tomateiros, para os produtores de tomate que fizeram a história dessa cidade, que sustentaram esse município e que conseguiram que essa cidade hoje tivesse, além da produção rural, o interesse de visita de pessoas do Rio de Janeiro, pessoas da nossa região e pessoas de fora. Recentemente, a gente recebeu, por iniciativa deles,
o cônsul-geral da China, que foi lá ver como é que a gente planta o nosso tomate, foi com uma comitiva de 8 pessoas e gostou muito da nossa cidade. Então, eu acho que exatamente o que o Gregório acabou de falar. A gente ter... A criatividade do brasileiro já é... Inata, né? É inata. Acho que é reconhecida mundialmente. Eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil e é impressionante como que o nosso jeitinho, no bom sentido, é admirado, assim, por muitos estrangeiros. Então, acho que essa garra, essa gana que o produtor lá do interior, não só de Partido Alferes, nem só o produtor de tomate, mas o homem do campo no Brasil tem as dificuldades porque ele passa e as coisas que ele consegue fazer. Quer dizer, lá nós temos as mulheres dos tomateiros, dos produtores, muitas são mulheres fazendo uma flor de milho, que é um negócio assim, de uma beleza, uma flor da palha de milho, que eu nunca podia imaginar na minha vida que eu conheci lá. Nossas artesãs, nossos artesãos também, que vão estar lá participando da Feira do Tomate. Com isso, uma pessoa que vive com dificuldade, que vive na roça, que vive na rua ainda, na estrada de terra, e que consegue educar os filhos e ainda ter tempo de ser criativo. Então, acho que eu concordo bastante com o que o Gregório falou. É isso que ele está falando. Na verdade, eu acho que eles são felizes, né? E a gente nota que as pessoas que têm esse contato com a terra e tem toda, né? Eles têm esse orgulho, eles têm essa emoção pulsante. Eu acho que dá uma paz, né, Beleza? Eu sinto isso também. Eu agora moro lá, estou na paz. Está na paz? Está zen? Estou zen. E outra coisa que você falou é que houve um preconceito porque ele era um tomateiro. Afinal de contas, nós estamos ou não estamos num país democrático, né? Se ele conseguiu ter os votos suficientes para se eleger, então que seja um prefeito tomateiro com muito orgulho. Com muito orgulho, exatamente. É isso? Exatamente. E fala pra gente o cronograma, a data da festa exatamente. Olha, a festa começa no dia 11 de junho, que é o feriado de Corpus Christi, que é uma quinta-feira, e vai até domingo. E na quarta-feira, como já é tradição na cidade, nós temos muitos evangélicos morando na nossa região, nós fazemos uma festa gospel, e além de todos aqueles artistas que eu já citei, nós vamos receber o Lázaro, que hoje é uma estrela no mundo gospel, na quarta-feira, dia 10 de julho. Então, beleza, o senhor está convidado, eu também, né? Estou convidado. Então, você que estão em casa também estão. Meninas, queria que a gente já está se aproximando, queria que o senhor, então, contasse para a gente um pouco do seu livro, para que as pessoas, então, possam conhecer um pouquinho, deixando sempre aquele quê de curiosidade, porque senão, né, aí não adianta, não pode contar o final da história. Conta para a gente como é que foi o livro. Quanto tempo o senhor levou para... Quanto tempo o senhor levou, ministro, para escrever? Eu levei um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio. É para o pessoal não achar que é fácil, né, escrever. Mas eu digo o seguinte, para pessoas que já não estão na primavera da vida, que já estão no outono, não há nada de mais gratificante do que você não só relembrar o que passou, não é? Mas também você ter essa ideia de que você está contando uma história para os outros ouvirem e isso vai criar um diálogo, não é? Quer dizer, é uma forma de você realmente sentir que está vivendo. Vira o livro de maneira que para a câmera poder pegar. Eu dei um título, quer dizer, um pouco mais próprio da minha geração. Hoje eu não sei como é que a juventude reagiria diante do título, e realmente eu acho que a gente tem que ter essa ideia de que mesmo as coisas que nos parecem impossíveis, não é? Elas devem ser perseguidas. Quer dizer, ninguém deve se conformar com as coisas como elas são, achando que está decretado que elas serão sempre assim. Não são imutáveis, né? São imutáveis. A vida é movimento. Exatamente. Imagina que se alguém me dissesse há uns 10 anos que eu iria sair do Rio de Janeiro e morar no interior, eu ia dar muita risada. E hoje eu moro no interior. Com muita honra e orgulho. Eu tenho uma pousada em Miguel Pereira. Qual o nome da pousada? A pousada chama Iledaré, Y-L-E-D-A-R-E. É uma palavra em Yorubá, que significa lugar de brincar. Aliás, eu vi a sua boneca parece africana. Pois é, viu só? É isso Ela mesmo, é africana. A gente está representado com vários continentes e várias, né, as palavras aqui querem dizer muita coisa. Nosso cenário é todo Iledaré quer dizer ilha, lugar, e daré de brincar, lugar de brincar.
Que bom. Aqui também é um Ilê-Daré. Ministro, afinal de contas, a pergunta que não quer calar, o título do seu livro, quais são os sonhos que alimentam a sua vida? Bom, eu acho que a humanidade é perfectível. Ela não é perfeita, mas está em busca da perfeição. Em busca da perfeição. E que a gente pode colaborar com isso. Não é? Que todo mal é superável, não é? E é preciso fazer com que tudo funcione, não é? Harmonicamente. No sentido de harmonia, no sentido de paz, de resolver as coisas pelo diálogo, não é? Mas que não há metas impossíveis, porque a humanidade mostra que às vezes o mal parece que predomina, as ideias que são truculentas dominam tudo, mas eu acho, os meus cabelos brancos, que no fim quem ganha a parada são aqueles que acreditaram nos direitos humanos. Que beleza. Deixa eu Hitler segurar passou, aqui essa capa. Stalin passou, todos os ditadores passaram. Obrigada. Não é? Nada. E hoje nós temos uma democracia no Brasil, nós temos um negro governando os Estados Unidos, que vale dizer que todo o mundo hoje está, de certa maneira, condicionado às decisões desse negro. As mulheres se emanciparam e são presidentes da República, são ministras do Supremo Tribunal Federal, e tudo isso aconteceu praticamente no intervalo entre os meus cabelos loiros e agora os meus cabelos brancos. Um curto intervalo, de muita experiência, mas um curto tempo. Que bom. Então eu tenho que acreditar na vida e com esse livro eu quis passar essa mensagem, não só para os meus netos, mas para os jovens do Brasil. Que maravilha. Olha, muito obrigada. Nós também acreditamos nisso tudo, senão a gente não estava aqui, né, Beleza? É verdade. Quais são as suas considerações finais? Dá o telefone da sua posada, quem quiser se hospedar lá, faz o quê? Liga para mim. O telefone de lá é 24, código. O telefone é 2484-4817. Beleza. Estou esperando você lá. Irei com muito prazer. Ministro, você quer falar alguma coisa? Dar um site para quem quiser comprar o seu livro, dar algum telefone? Ele está, pelo menos nas livrarias mais conhecidas do Rio de Janeiro. Eu lancei na livraria Argumento, que é uma livraria conhecidíssima aqui no Rio de Leblon. Janeiro. E lendo o livro e tendo comentários a fazer, se eu puder receber por e-mail ou por carta, né? É a maneira da gente se compensar, saber como é que o livro repercutiu, está batendo. Qual é o seu e-mail? O meu e-mail é mhgregori@uol.com.br. Está escrito aí debaixo do senhor. Muito obrigada, então, aos dois queridos fraternos amigos. Muito que obrigada, delícia, Cláudia. ter essa entrevista de vocês, que alegria. Muito Começamos obrigada. bem amanhã do sábado. Tá bom. Beijo para vocês. Muito Lembrando obrigada. sempre que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Eu quero mandar um beijo para o pessoal de Campos dos Goytacazes, um outro município aqui do estado do Rio, para o Alfredo, para a Clícia, para todo mundo lá daquela rádio, para o Jason, para a Adriana, para todo mundo nosso parceiro. Um beijo, muito obrigada. Até semana que vem.